Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Estamos no nosso seminário de excelência e sabedoria, agora pelas manhãs de domingos, louvando e agradecendo a Deus pela sua vida. Eu saúdo a você aqui presente, a você que nos acompanha através das ondas do rádio, através das nossas mídias sociais, no Facebook, no YouTube. Graça, paz, amor e misericórdia da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa se mover com poder e glória na sua vida e na vida da sua família. Nós somos o Projeto Edificar e nós estamos aqui para anunciar a visão de Deus para a sua vida. A visão de Deus para a sua vida é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho predestinado de sabedoria, é o Evangelho que te traz benefícios, é o Evangelho que te traz vitórias. E nós nos alegramos em Deus pela sua vida, nos alegramos em Deus pela sua família e declaramos a provisão do Senhor, a mão do Senhor em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Nosso tema da manhã é a unção do Espírito. Anote o nosso tema da manhã, a unção do Espírito. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Nosso tema da manhã, a unção do Espírito. Você que achou? Coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos estar orando. Santo Deus, graças te damos pelo seu mover e por tudo que tem se feito em nossas vidas. Graças te damos por essa palavra que será lida e ministrada, pregada aos nossos corações com poder e glória. Seja uma palavra transformadora, uma palavra que venha nos trazer direcionamento, que venha do trono da tua graça e nos encha com o teu Espírito Santo, com a unção do teu Espírito, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer dia após dia, hora após hora. Cuide de cada um dos seus filhos, direcione-nos as nossas vidas para aquilo que venhamos a fazer, mostre-nos o caminho, que nós possamos, obedientes à tua palavra, obedientes ao teu Evangelho, desfrutar de plena provisão, desfrutar do teu amor, do teu poder, da tua glória, da tua justiça, da tua alegria do Espírito Santo, que possamos viver em ti todos os dias das nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Nosso tema, a unção do Espírito. Mateus capítulo 15, versículos 8 a 9, vai dizer o Evangelho. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eu vou ler mais uma vez. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aqui havia uma grande discussão entre os religiosos da época a respeito de Jesus. Porque os religiosos seguem tradição humana. Os religiosos seguem ensinamentos humanos. E Jesus, ele é o Deus encarnado. Jesus, ele é o Deus esvaziado. Jesus é o Deus que veio cumprir com todo aquele propósito que o Pai estabeleceu no eterno. Então, aqui está uma discussão entre pessoas que viviam uma vida pragmática, segmentada por ensinos humanos, e aquele que veio trazer vida, aquele que veio trazer uma palavra de transformação, aquele que veio trazer uma palavra que desse um estabelecimento da verdade, não um estabelecimento de tradições. Porque a tradição, nós aprendemos muitas coisas, mas nem por isso a tradição ela está correta. Você talvez tenha crescido numa casa onde chinelo virado era para ser desvirado. E você aprendeu com a sua avó, você aprendeu com a sua mãe, que tem que desvirar o chinelo. Porque chinelo virado não pode. Você aprendeu talvez que não pode quebrar os
espelho, não pode quebrar a vida, porque esse espelho quebrado são 7 anos de azar. Então tenha cuidado. Mocinha, quando for pentear o cabelo, não fica olhando muito o espelho, deixa o espelho lá preso na parede, não mexe com ele, não encoste nele, porque se cair no espelho, vão ser 7 anos de azar. Talvez você aprendeu, quando passar perto do cemitério, você fazer o sinal da cruz. Talvez você tenha aprendido isso. Talvez você andando por Nilópolis, ou andando por qualquer lugar no Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, você não passe embaixo de escadas, porque você aprendeu com a tradição do seu pai, com a tradição da sua mãe, com a tradição da sua avó, da sua bisavó, de que isso não pode fazer. Essa é uma tradição humana. Então, o que Jesus está dizendo é: vocês estão vivendo tradições humanas e se esquecendo da palavra de Deus. Vocês estão vivendo aquilo que os preceitos dos seus antepassados ensinaram, mas que não condiz com a palavra da verdade. É por isso que ele vai dizer: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês estão preocupados sobre lavar as mãos na hora de comer. Vocês estão preocupados com isso. Mas vocês estão colocando para fora toda a imundície que tem dentro do coração de vocês. Vocês estão preocupados se os meus discípulos lavam as mãos ou não lavam as mãos para comer. Vocês estão preocupados com detalhezinhos que não fazem a diferença, mas vocês não conseguem se enxergar que vocês estão, me perdoem a expressão, vomitando coisas que estão dentro de vocês que são fétidas. Coisas que estão dentro de vocês que são estragadas, porque vocês, o interior de vocês é um interior completamente estragado. Porque vocês não conheceram meu Pai, vocês não conhecem a mim, vocês não conhecem a unção do Espírito Santo de Deus, vocês não conhecem nada. E aí Jesus vai dizer: seu coração está longe de mim, em vão me adoro. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E aí nós vemos muito disso hoje em dia na chamada Igreja Evangélica do Brasil. Eu tenho falado isso algumas vezes, mas eu coloquei uma antena UHF, tem pego alguns canais em UHF. Para que eu fui colocar isso, meu Deus do céu? E de madrugada eu fico passando, zapeando os canais UHF, e a maioria são eventos, entre aspas, evangélicos. E um derruba de lá, outro derruba de cá, outro taca a água em cima do outro, o outro passa um lenço em cima do outro, o outro está mostrando ali que tem que ter cura, tem que ter milagres, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, quando a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer a palavra que liberta e a palavra que não trai. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é pregado Brasil afora, quiçá mundo afora, tudo aquilo que é a tradição humana. Porque derrubar pessoas causa um impacto maior. Eu venho aqui, derrubo todos vocês num sopro. Pastor Clay está com uma unção do Espírito Santo tremenda. Lá o pastor Clay dá um sopro, todo mundo cai. Pastor Clay colocou a mão no aleijado e o aleijado começou a andar. O pastor está dizendo que não crê que Deus continua curando. Claro que Deus continua curando, mas Deus quer curar a alma, o coração. Essas pessoas estavam de pé, eram religiosos, não estavam à margem da sociedade, talvez eram olhados até com respeito. Essas pessoas que estavam ali debatendo com Jesus eram pessoas influentes. Elas estavam aparentemente sãs, mas na verdade estavam completamente doentes. É o que acontece hoje em dia. Alguns lugares que se frequentam são lugares que aparentam ser lugares sãos, mas na verdade são lugares doentes, porque não se preocupam em trazer a libertação da alma do ser humano. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que eu vou ensinar a verdade? Eu preciso dessa pessoa aqui escravizada comigo. Eu preciso dessa pessoa aqui presa no meu cabresto, para eu dizer que ele tem que dar tudo o que ele tem, e ele vai dar tudo o que ele tem. E aí eu vou enriquecer, aí eu vou comprar um carro do ano, aí eu vou comprar uma fazenda, aí eu vou comprar um apartamento
na Zona Sul, aí eu vou prosperar, eu vou enriquecer, e eu vou oferecer para essa pessoa que está iludida a respeito de Deus, de que ela tem que fazer isso. Para que eu vou pregar a verdade? Esse negócio de pregar a verdade eu deixo lá com o pessoal do Projeto Edificar e de outros ministérios comprometidos com a verdade. Deixa eles lá com a verdade, mas o povo não gosta de verdade. O povo gosta de se enganar. Está aí votando mal os seus políticos, votando mal todos os dias, porque gosta de se enganar. Gosta de ganhar R$50 de um, de outro, e votar num terceiro ainda. E aí depois ainda exigem respeito. Como é que pode? Nós temos que mudar essa história. Nós temos que mudar a história do nosso país. Nós temos que mudar a história da nossa comunidade. Isso que Jesus está falando tem cerca de 2.000 anos. Esse debate de Jesus e os religiosos tem cerca de 2.000 anos, e nós ainda vemos isso dentro de lugares chamados igrejas evangélicas no Brasil. Dá uma corridinha para Apocalipse. Você vê que o negócio não é de hoje. Para você ver que o negócio é antigo. Apocalipse capítulo 3. Versículos 1 na parte B e 2. Apocalipse 3, 1, parte B e 2. A parte B do versículo 1 diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está? Você tem fama de estar vivo. Tem a aparência de alguém que vive, mas na verdade você está completamente morto. Você precisa do meu toque, porque só eu tenho o toque que cura. Só eu tenho o toque que tira da morte para a vida. Só eu tenho o toque que transforma por completo. Só eu tenho o toque que muda a história. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A carta à igreja de Sardes talvez seja uma carta à igreja do Brasil. Tem fama de estar viva, mas está morta. Eu quero dizer que Deus conhece a obra de cada um de nós. Deus conhece o intento de cada um dos nossos corações. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo que nós tenhamos vivido até hoje uma vida de engano, de mentiras, tenhamos vivido até hoje uma vida de incredulidade, tenhamos vivido até hoje uma vida de aparência, tenhamos vivido até hoje uma vidinha qualquer, Ele diz: fortaleça o que resta e que estava para morrer. Fortaleça, ainda há esperança, porque eu sou contigo. Eu te amo. Eu te quero. Eu quero mudar a história da tua vida. Eu quero mudar a história da tua família. Eu quero mudar a história do teu ministério. Eu quero mudar a história dos teus negócios. Eu quero mudar a história por completo, porque eu sou Deus. Você tem a aparência de estar vivo, mas está morto, porque você segue regrinhas de homens. Você segue a tradição religiosa. Você segue aquilo que tem se aparentado e apresentado a você ao longo da história da humanidade como verdade absoluta sobre Deus. Será que realmente você está vivendo a verdade do Evangelho? Ou você está vivendo aquilo que a tradição religiosa te ensinou? Eu te pergunto. Talvez você venha dizer para mim: pastor, mas eu aprendi com o meu pastor. Meu pastor antigo me ensinou isso, me falou aquilo outro. É verdade. Mas eu te pergunto, ele falou baseado na Bíblia ou baseado no que ele entende de verdade? Ele falou o quê? Baseado no quê? Que na semana da ceia você não podia ter intimidade com seu marido? Foi isso que ele falou? Porque dia especial, o dia da ceia, um dia extraordinário, e você na semana da ceia, você não pode ter intimidade com sua esposa, com seu esposo. Foi isso que ele falou? Foi isso. Não está na Bíblia, pastor.
Qual Bíblia? Qual? A minha ou a do teu pastor? A grande questão é que as pessoas aceitam aquilo que lhe é dado. E muitas das vezes é pepino venenoso, muitas das vezes é colossíntica, muitas das vezes vai matar. E a pessoa ela fica intoxicada, e a pessoa ela fica de uma forma completamente debilitada, presa, escravizada. Aparenta estar vivo, mas a verdade está morto. Mas Deus diz: fortaleça, 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 esteja atento. Eu estou aqui para te tocar. Saia da religiosidade, saia da vidinha qualquer e venha experimentar aquilo que só eu, o teu Deus, posso te dar. E eu posso te dar tudo. A escolha é nossa. A escolha é tua, a escolha é minha. O que eu quero dizer é que a igreja é o corpo visível de Cristo na terra. Vou repetir. A igreja é o corpo visível de Cristo na terra. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo visível de Cristo na terra. Como esse corpo visível, chamado igreja, tem se apresentado? Doente. Como esse corpo, chamado igreja, tem se apresentado? Cheio de debilidades. Como esse corpo tem se apresentado? Desunido. Como esse corpo tem se apresentado? Fracassado. Como esse corpo tem se apresentado? Vivendo mais aquilo que é do ventre, aquilo que é do interesse humano, aquilo que é carnal, do que aquilo que é divino. Como tem se apresentado o corpo visível de Cristo na terra, a qual você e eu, a qual nós fazemos parte. Eu estou preocupado com a igreja? Sim, mas eu tenho que ficar preocupado comigo, eu tenho que ficar preocupado contigo. Nós estamos aqui próximos, vivendo em comunidade. Para eu ajudar as pessoas que estão longe, eu preciso primeiro ajudar você que está próximo. E ajudando você e fortalecendo, porque a ordem de Deus é fortaleçam. Fortalecendo, eu sozinho sou apenas um. Mas junto com vocês nós somos uma grande multidão. Eu sozinho eu faço muito pouco, mas junto com você nós enfrentamos exércitos, porque o general é Jesus Cristo que vence todas as guerras. Juntos, como família, como igreja de fato, nós vamos para fora, como igreja, e vamos vencer, e vamos prosperar. É através da sua vida, através da minha vida, de um pequeno grupo, de um outro pequeno grupo, nós vamos ser uma grande multidão para proclamar a verdade do Evangelho, para dizer: Senhor, eu estava vivendo como a igreja de Sardes, eu estava vivendo uma vida de aparências, as minhas obras não eram boas, aos teus olhos eu sei disso, eu estou fazendo muito pouco, ao longo da minha vida eu fiz muito pouco, eu fui fazendo, e foi caindo, hoje não faço nada. Eu sei disso tudo, Senhor, mas eu entendi a Tua palavra. Esteja atento. Eu entendi a Tua palavra. Fortaleça. Eu entendi a Tua palavra que diz: há esperança para a árvore que aparentemente está morta, mas não está, porque a raiz está junto àquele que dá vida e vida com abundância. Talvez aos teus olhos esteja tudo sem jeito, tudo sem solução, mas para Deus há solução. É a unção do Espírito Santo de Deus para fazer com que nós avancemos todos os dias das nossas vidas. Avance na sua Bíblia, volte na sua Bíblia para Isaías, capítulo 61. Nós precisamos refletir a semelhança de Jesus Cristo em todos os dias. Nós precisamos ser semelhantes a Ele no caráter, nas obras, em tudo. Nós precisamos ser semelhantes a Ele. Como isso, pastor? Como isso? Através da unção do Espírito de Deus.
Isaías 61:1 diz a palavra: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias, para levar o Evangelho. O que é uma boa notícia? Para levar o Evangelho, para pregar, para anunciar boas novas aos quebrantados, aqueles que sofrem por causa do pecado do Adão e do Eva, aqueles que sofrem por causa da transgressão, aqueles que sofrem por causa da injustiça, aqueles que vivem carentes e dependentes de tudo e de todos. O Senhor me ungiu para pregar. Pastor, mas isso aqui é uma profecia ao Messias. Isso aqui é uma profecia a Jesus Cristo. Claro que sim, nós sabemos disso. Mas nós temos ensinado nas semanas anteriores que em Cristo Jesus, após o triunfo de Cristo sobre a morte, sobre a cruz, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre principados, sobre potestades, através do triunfo de Cristo na cruz do Calvário, foi feita uma nova criação. E essa nova criação, você e eu, nós fazemos parte dessa nova criação. Todos nós temos direito, todos nós temos herança. E as verdades espirituais que foram declaradas a respeito de Jesus Cristo, o Messias, também são declaradas a respeito da sua vida e da minha vida. E é por isso que agora, após o triunfo de Cristo, nós podemos pegar essa palavra aqui e dizer: Senhor, foi profético para a tua vida, mas como tudo é meu direito e minha herança em ti, eu também tomo posse dessa palavra de unção sobre a minha vida, e eu entendo que eu preciso levar boas notícias aos pobres, eu preciso pregar aos quebrantados, aqueles que sofrem por causa do pecado, aqueles que sofrem por causa da transgressão, aqueles que sofrem por causa da injustiça, aqueles que sofrem por causa da carência. Eu preciso levar o Evangelho todo ao homem todo. Eu preciso dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Meu direito e a minha atribuição. A palavra também diz que Ele enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para trazer cura. O Senhor me enviou para trazer cura. Aqueles que sofrem com doença na alma, aqueles que sofrem com angústias, aqueles que sofrem com as frustrações, aqueles que sofrem com as mágoas, o Senhor te enviou para cuidar e trazer cura para eles. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Sermos um. E sermos um saudavelmente. Então o que eu preciso dizer? Eu preciso dizer para você, eu preciso dizer para aquele que está à minha direita, para aquele que está à minha esquerda, para aquele que me espreita, eu preciso dizer: há esperança para você. O Senhor é contigo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. Ah, pastor, ah, irmão, ah, irmã, os problemas, as lutas, as dificuldades têm corroído meu coração, eu tenho vivido amargurado, eu tenho vivido assim, eu tenho vivido de um jeito triste. Eu quero dizer para você que há esperança para você, porque o Senhor, Ele te ama. Que nós sejamos portadores de boas notícias. Você não precisa ungir o teu celular para ter boa notícia. Você já é um portador de boa notícia. Abra a sua boca, profetize. Profetize, diga para o irmão: irmão, graças a Deus pelo teu ministério, graças a Deus. Graças a Deus você canta, graças a Deus você toca, graças a Deus você administra, graças a Deus você serve, graças a Deus, graças a Deus. Irmão, vai fazer faculdade, passou no Enem, graças a Deus pela sua vida. Que o Senhor instrua o teu coração para que você tome a atitude certa, para que você escolha a profissão correta e que você prospere nela. E eu vou estar orando por você. Aquela pessoa estava amargurada, ela estava entristecida, ela achava que não podia nada, agora ela começa: Deus enviou essa irmã, Deus enviou esse irmão para falar comigo, que coisa maravilhosa, trouxe um refrigério para a minha alma. Por quê? Porque é função tua e função minha, o Senhor nos ungiu.
Nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação. Nós cremos nesse Evangelho. E nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. A unção do Senhor já está sobre a tua vida, para que você possa trazer cura. Jesus. A palavra de Deus diz: quem enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos. Pôr em liberdade os cativos. Cativos do quê? Cativos do pecado. Tem pessoas que são cativas do pecado e não conseguem sair do pecado. Qual é a função da igreja? Ah, pastor, a função da igreja é aceitar o pecado. Não. Ah, então se não é aceitar o pecado, pastor, a função da igreja então é nem andar com essas pessoas, nem andar com os tais. Porque o apóstolo Paulo diz para nem... E Paulo está dizendo ali de pessoas que se diziam cristãs, que se diziam de Deus e viviam uma vida de qualquer maneira. É isso que Paulo está dizendo. Ó, essa pessoa não tem nada com as coisas de Deus. O que eu estou dizendo aqui é de nós libertarmos aqueles que estão presos lá fora. Aqueles que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Aqueles que vivem em prisões que você não consegue tirar. Mas aí você tem a unção do Espírito Santo de Deus e você vai chegar nessa pessoa e você vai abraçar essa pessoa e você vai dizer para ela: o Senhor conhece o dilema da sua alma, o Senhor conhece a angústia do seu coração, o Senhor conhece que o pecado está fazendo um estrago tremendo na sua vida, na vida da sua família. O Senhor conhece tudo isso, mas o Senhor te dá uma nova chance. Há um novo começo para você. Há uma nova esperança para você. Eu vou estar orando por você. Eu vou estar clamando por você. Eu vou estar me preocupando por você. Eu vou estar cuidando de você. Eu vou estar trazendo o Evangelho, a palavra de vida eterna para você. E é o Espírito Santo que habita em mim que vai te convencer da justiça, do juízo, do pecado, e vai trazer libertação para a tua vida. Mas eu vou me colocar na dispensação do Espírito para ser instrumento da justiça de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito do Senhor também nos ungiu para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. A palavra de Deus vai dizer no versículo 2: a palavra de Deus vai dizer no versículo 2 que é para proclamarmos o ano da bondade do Senhor. Há um ano da bondade do Senhor. Há um tempo novo do Senhor. Talvez todos os dias passados tenham sido dias terríveis e dias de assolação. Talvez todo o tempo passado tenha sido tempo que afligiu a sua alma, afligiu o seu coração. Mas o Senhor, Ele tem um tempo novo para as nossas vidas. Ele te ungiu para que você possa levar a sua família, a sua casa, os seus vizinhos, a quem quer que você encontre pelo caminho, a um ano novo. Há um ano da bondade e da misericórdia do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Por quê? Porque nós fomos ungidos pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. E unção é a capacitação dada por Deus para o cumprimento de uma tarefa específica. Para que você foi ungido? Nós já falamos algumas coisas. Por que você recebeu essa unção? Porque a unção é a capacitação dada por Deus para o cumprimento de uma tarefa específica. E qual é a tarefa específica? Trazer vida àquele que não tem vida, aquele que parece estar morto, aquele que segue regras religiosas, aquele que segue regras humanas, aquele que segue dominado pela carne, aquele que segue dominado pelas suas paixões. A tua missão e a minha missão é trazer vida àqueles que não têm vida, é anunciar Jesus Cristo. Por isso você recebeu a unção, e essa unção é a capacitação dada por Deus para o cumprimento desta tarefa. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo habita em você, habita em mim, habita em cada um de nós. Não olhe para você como uma pessoa pequena, uma pessoa qualquer. Olhe para você como uma pessoa carente, dependente da graça de Deus. Sim, mas que foi selado com o Santo Espírito da promessa, que tem a unção do Espírito Santo, e por isso é família de Deus. E sendo família de Deus, você tem de anunciar o reino de Deus, para que todos possam reinar em vida. Esse é o chamado de Deus para você. Esse é o chamado de Deus para mim. A unção, ela tem que ser funcional. Ela não pode ser posicional. A unção, ela não é uma posição. Né? Mesmo vocês possam falar, o pastor Clay foi ungido pastor. O Luzivaldo foi ungido evangelista. A Tati foi ungida diaconisa. A unção não é uma posição. A unção, ela tem que ser funcional. O que eu quero dizer com isso? Que não é simplesmente um título, mas é aquilo que Deus faz em você e de mim. Sacerdócio real. Você foi ungido com o Espírito Santo de Deus para ser sacerdote do reino. Você foi ungido com o Espírito Santo de Deus para ser boca profética às nações. Você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para ser o diferencial na sua família e na sua casa. Você foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, e isso tem que ser funcional. Não pode ser simplesmente um título ou uma posição. Tem que acontecer nas nossas vidas de fato e de verdade, porque unção tem de ser funcional. Unção define uma finalidade, ela tem que funcionar, porque se não funcionar, é porque nós não entendemos nada do Evangelho. Nós somos ungidos pelo Senhor legitimamente. Dá uma corridinha para 1 de João 2,20. Não desmarca Isaías não. 1 de João 2, versículo 20. João, ele está dizendo que tem muitos anticristos, isso aí tem 2.000 anos praticamente. Ele está dizendo que tem muitas pessoas que negam a Cristo, tem muitas pessoas que não professam a Cristo. Tem muitas pessoas até que eram do nosso meio, mas hoje não estão no nosso meio. Aparentam até estar no nosso meio, mas não estão. Estão jogando no outro time, estão jogando no time do dinheiro, estão jogando no time da ganância, estão jogando no time da arrogância, estão jogando no time da prepotência. Esses aparentavam ser nossos, mas na verdade não são nossos. Mas sobre vocês existe uma unção. 1 de João 2,20. Mas vocês tem uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Vou ler de novo. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, tem uma unção que procede de Deus. A unção dada na sua vida procede de Deus. A unção do Espírito Santo procede de Deus. Você e eu, nós temos essa unção. Por quê? Porque a palavra de Deus assim diz. E todos vocês têm conhecimento. Eu pensei que era só o pastor que tivesse conhecimento. Pensei que fossem os pastores da igreja. E todos vocês têm conhecimento. Eu estava esperando o pastor vir aqui fazer uma oração na minha vizinha. O pastor não pôde vir, estava trabalhando, não pôde vir. Eu não orei minha vizinha não. Não orei não. Aí veio uma rezadeira que rezava. Pastor não veio, puxa vida, né? Pastor não enrolar. Não, pastor, por quê? E todos vocês têm conhecimento. Houve uma oportunidade, uma porta se abriu, anuncia o amor de Deus. Houve uma oportunidade, uma porta se abriu, fale de Jesus.
Houve uma oportunidade, uma porta se abriu. Ministre a unção de Deus sobre a vida daquele que Deus colocou na sua frente, porque a unção de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre mim, a unção de Deus está sobre nós. É por isso que nós devemos pregar. É por isso que nós devemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos ministrar cura. É por isso que nós precisamos proclamar a libertação. É por isso que nós precisamos colocar em liberdade. É por isso que nós precisamos apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, conforme diz a palavra de Deus. Porque a unção do Senhor está sobre nós. Volte para Isaías. Aí, profeta, ela aí, ó, ela entende. Gostaria de ler mais uma vez Isaías 61, 1 e 2, para ficar bem gravado na nossa cabeça. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. O que Jesus disse para você? Façam discípulos. Foi isso que ele disse? Ah, não disse para mim não, pastor. Ele disse lá para os discípulos que seguiam ele. Ah, você não é discípulo de Jesus não, né? É discípulo de quem? Jesus. Então a ordem dada por Jesus, ela é para mim, ela é para você. Façam discípulos. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me ungiu para levar boas notícias, o Evangelho aos pobres. Aqueles que não têm o Evangelho. Aqueles que não têm essa palavra revelada, aqueles que vivem uma vida aparentando alguma coisa, mas na verdade estão seguindo regras religiosas. Ele também me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Então eu sou um portador de boas notícias de cura, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Eu sou aquele que sou instrumento de Deus para trazer a libertação, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e dizer que vingança é essa. Já disse algumas vezes, mas gosto de dizer novamente: o dia da vingança do nosso Deus. Aí parece que Deus vai vir com uma espada afiada e vai pegar todos os inimigos, aquele patrão chato que fala da gente, aquela vizinha fofoqueira e aquele que faz e que acontece. Deus vai vir com vingança, ele vai vir com uma espada, os anjos dele vão vir e vão ferir de morte esses todos, porque há um dia da vingança do Senhor. Querido, isso é tradição religiosa, isso é tradição humana. Porque o dia da vingança do Senhor já aconteceu. O dia da vingança do Senhor já aconteceu lá na cruz do Calvário, quando um justo morreu pelos injustos. Cristo morreu uma vez por todos, o justo pelos injustos, para que nós pudéssemos viver uma vida nova. O pecado, ele estava no mundo. O pecado, ele dominava. O pecado, ele afastava. O pecado, ele dilacerava. Era preciso haver vingança. Havia sido sangue derramado de milhares de pessoas. Erros, enganos e mentiras, antes da cruz e depois da cruz, porque nós também representamos isso tudo. Mas houve um dia da vingança do Senhor, onde o justo morreu pelos injustos. Mas glória a Deus, a morte não pôde detê-lo. A morte não pode reter aquele que não tem pecado. Ele ressuscitou para nos dar vida plena, para nos dar vida abundante, para nos dar vida feliz. O dia da vingança chegou. O pecado pensou que tivesse vencido, mas na verdade, Cristo venceu. Ele venceu por cada um de nós. Para consolar todos os que andam tristes. Para consolar todos os que andam tristes. Essa unção é de consolo. É de consolo. A unção ela é sensível, a unção ela é restauradora, a unção ela é consoladora, porque Deus é misericordioso e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria chegou. O choro dura uma noite, mas a alegria chegou. Jesus venceu.
E nós que estávamos em trevas agora podemos enxergar a luz. Nós que estávamos tristes, derrotados, nós agora somos consolados. Nós que estávamos prostrados e caídos, nós agora avançamos nele. Nós podemos vencer, porque Jesus venceu por cada um de nós. Versículo 3. E dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Até para os enlutados, também para os enlutados. Aqueles que choram, aqueles que estão enlutados pela morte física de um parente, de um amigo, de um ente querido, aqueles que estão enlutados pela morte da esperança. Mas nós sabemos que a esperança nunca morre, porque a nossa esperança é Jesus Cristo, que venceu a morte. Mas aqueles que estão enlutados dos sonhos, aqueles que estão enlutados da liberdade, aqueles que estão enlutados do respeito, aqueles que estão enlutados da segurança, aqueles que não vivem em paz, nós somos portadores da palavra de paz. Nós somos portadores do reino de Deus. O reino que não consiste em comidas e bebidas, mas o reino que consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós somos portadores da notícia de que a justiça de Deus chegou. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, domina o coração daqueles que se rendem ao Senhor. E que a alegria do Senhor, que é a nossa força, a alegria do Espírito Santo de Deus, se renova todos os dias nas nossas vidas, nós que obedecemos e resolvemos ser discípulos de Jesus. Há uma coroa para a sua vida. Há uma coroa para a sua vida. Combata o bom combate. Combata o bom combate. Se eu estou sofrendo muito, eu estou cansado, eu estou fadigado, há uma coroa para você. Há uma coroa para você. Ao invés da derrota que o mundo te oferece, ao invés da derrota que o mundo te apresenta, há uma coroa, há um troféu para você. Deus, Ele te chama a ser um vencedor. Na verdade, a ser mais do que vencedor. Há um óleo de alegria ao invés de pranto. Há veste de louvor em vez de espírito angustiado. Há um óleo de alegria, um bálsamo. Há um frescor da graça de Deus sobre a tua cabeça. Você não precisa se vestir de pano de saco de cinza, porque o Senhor te dá novas vestes. O Senhor te chama a viver e experimentar do melhor dele todos os dias, porque a unção dele é sobre a sua vida, é sobre a sua família, é sobre a sua casa. A unção do Senhor produz resultados. Esses resultados serão duráveis. A unção do Senhor produz de fato um novo homem e uma nova mulher. Um novo ser. Talvez você até se espante com quem você está se tornando, mas você está se tornando a imagem e semelhança de Jesus, porque a unção do Senhor está sobre você. Para terminarmos, versículos 4 ao 6. Vocês que receberam a unção do Senhor, vocês que receberam o Espírito Santo, vocês que foram chamados a viver essa vida cristocêntrica, tem coisas novas para você. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Sabe aquilo que disseram para você? A sua família não tem jeito. O seu pai foi um beberrão. A sua mãe foi uma mulher de vida fácil. O seu avô foi uma pessoa má. Para você não tem jeito. Ô família maldita, ô família desgraçada, ô famíliazinha. Sabe aquilo que você ouviu durante muito tempo? O Senhor diz para você: acabou essa história, porque você vai reconstruir as velhas ruínas, você vai restaurar os antigos escombros, você vai renovar as cidades arruinadas, essas cidades
humanidade tem sido devastada de geração em geração. O Senhor diz para você: acabou, porque em Cristo Jesus não há condenação, em Cristo Jesus não há mais maldição. A partir da sua vida, a partir da sua descendência, a sua vida, a sua família será uma família nova, em nome de Jesus. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. O Senhor tem para você o melhor. Mas não busque aquilo que Ele tem para você, busque aquilo que Ele é. Que Ele tem o melhor, eu não tenho dúvida. Eu ensino isso a você, Ele tem o melhor para você. Você nasceu para viver a provisão do Senhor, o melhor do Senhor. Você nasceu para restaurar aquilo que estava destruído, para edificar aquilo que estava assolado, para renovar aquilo que estava arruinado na sua vida, na sua família. Você nasceu para influenciar pessoas que virão de longe, estarão próximas a você, e você nasceu para influenciar essas pessoas. E do Senhor você recebe o título de sacerdote do Senhor. Que coisa linda! Você é sacerdote do Senhor. E essa profecia se cumpre, porque 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que coisa linda. Nós não éramos povo, nós não tínhamos parte, nós não tínhamos herança, nós vivíamos uma vida doutrinada por homens, nós vivíamos uma vida doutrinadas pela carne, nós vivíamos uma vida doutrinadas por tudo aquilo que é engano e mentira, mas o Senhor nos comprou por bom preço, o Senhor venceu por nós, e o Senhor nos garantiu sermos uma geração eleita, sermos um sacerdócio real, sermos uma nação santa, sermos um povo exclusivo de Deus. Não é um povinho, não é um povo qualquer, nós somos povo exclusivo de Deus, e fomos chamados para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquilo que eu tenho dito nos últimos domingos, você vai dizer para as pessoas que Deus colocar no seu caminho: se teve jeito para mim, um maltrapilho, não vai ter jeito para você. Se teve jeito para mim, não vai ter jeito para você. Eu estava em trevas e o Senhor me convida a estar na luz, e eu estou sendo moldado à imagem e semelhança do Senhor Jesus, e eu te convido a viver isso também. Nós somos propagadores da verdade do Evangelho, nós somos ministros do Senhor. O Senhor deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para doutores, outros para pastores, outros para mestres. O Senhor chamou você para louvá-lo, o Senhor chamou você para tocar um instrumento, o Senhor chamou você para orar, o Senhor chamou você para administrar na casa dele, o Senhor chamou você para proclamar a verdade dele. Você tem função, todos nós temos função no corpo de Cristo Jesus. Saiba disso. Talvez não seja o título mais famoso, mas como eu disse, não é posicional, é funcional. A unção do Espírito de Deus é funcional, ela tem que funcionar. Talvez pessoas que têm títulos de apóstolos não façam nada. Talvez você que não tem título de nada aos olhos humanos, mas tem título de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, por Deus e não pelo homem, tem muito mais. Eu tenho certeza disso. Quem é de Deus tem muito mais. Quem é de Deus experimenta o melhor dele e entende: Senhor, eu quero te servir mais e mais. Eu estou fazendo muito pouco. A tua unção na minha vida vai me impulsionar, a unção do teu Espírito vai me impulsionar para eu avançar. E eu quero avançar. Para terminarmos Efésios capítulo 2. Versículo 19. Efésios 2, 19, diz o Evangelho: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos e membros da família de Deus.
toquezinho na pessoa que está do seu lado e diga assim: você não é estrangeiro. Cutuca de novo, mas olhando nos olhos assim: você não é forasteiro. Agora olhando com aquele olhar de amor, diz assim: você é família real, você é família de Deus. Nós somos família de Deus. Glória a Deus. Nós somos família de Deus, não somos estrangeiros, não somos forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você é membro da família de Deus. A unção do Senhor está sobre a sua vida. A unção do Senhor está sobre a sua família. A unção do Senhor está sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Avance, proclame Jesus Cristo, Senhor nosso da igreja. Anuncie para aqueles que vivem em trevas possam viver na luz, tal qual nós estamos vivendo, sem religiosidade, sem carnalidade, mas seguindo a Jesus, dia após dia, hora após hora. Amém.